Em época de tempestade, um furacão normalmente iria matar um coelho. Porém, no Brasil não existe furacões, temporalmente falando. Existem ventos, ventos mais fortes e ventinhos. O Atlético Paranaense conseguiu ser os três estados de ventos diferentes ontem contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, Série B, a 19ª rodada, é a rodada do meio turno do campeonato, e a gente Atlético Paranaense, se encontra numa situação extremamente complicada. Extremamente complicada. Antes de eu entrar em todos os assuntos do jogo, eu acho que vou querer criar uma pequena timeline aqui para vocês entenderem qual que vai ser minha linha de raciocínio. Vou primeiro falar um pouco da sensação pré-jogo, vou dar uma exemplificada na estatística, dar minha análise de como é que foi o jogo e daí dar minhas opiniões finais. Né? A sensação de pré-jogo era que para ambos os clubes, tanto para o Atlético Paranaense e quanto para o América Mineiro, tinha muita pressão para cima deles. Imensa pressão por cima deles. Por motivos diferentes. O América Mineiro, antes dessa partida contra o Atlético Paranaense, vinha de 4 derrotas consecutivas. E o Atlético Paranaense vinha de 3 jogos sem vencer. O América Mineiro se encontra, por enquanto, na 15ª colocação do Campeonato Série B, com 21 pontos, lutando para fugir do rebaixamento e não muito longe deles, na 10ª colocação, com 25 pontos, 4 pontos de diferença. O Atlético Paranaense está na 10ª colocação e estamos numa situação extremamente complicada. Essa pressão que o Atlético Paranaense está sofrendo, tanto pelos torcedores e tanto dentro de campo, é surreal. E tem que ser feita. Essa pressão, ela é verdadeira e ela tem que ser cobrada de nós. Porque, como eu já falei, o Atlético Paranaense tem como responsabilidade e dever subir para a Série A, não somente com a folha salarial que tem, não somente com os investimentos que fez, mas porque é um clube que, há 2 anos atrás, estava lutando para a Libertadores. Não tem como esse time ficar na Série B por essas questões, por não estar jogando bem. E essa é a sensação que me veio antes do jogo. Né? América Mineiro numa situação de fugir do rebaixamento, o Atlético Paranaense numa situação que vai ficar na Série B, mas luta pelo acesso à Série A. Se a gente for entrar um pouco nas estatísticas, eu acho que elas não necessariamente dão completamente a história do jogo, porque o jogo houve muitos momentos distintos entre ambos os clubes, mas para dar para vocês os dados concretos, o América Mineiro teve um XG de 1,44, o Atlético Paranaense teve um XG de 0,92. Né? Então, na teoria e na prática, o Atlético Paranaense não merecia ter 2 gols. Era para ter feito um gol no mínimo, de acordo com o XG, e o América Mineiro fez aí seus 2 golzinhos e até mereceu os 2 golzinhos, né? O 1.4, de 1.44 a gente arredonda para 1.5, pode ser perto aí de 2, né? 1.5 normalmente dá aquela estimativa de que está no meio, mas a gente arredonda para cima que vale os 2 gols do América Mineiro. Isso não necessariamente mostra e fala que o Atlético Paranaense jogou mal o jogo. Ele não jogou mal, mas foi que nem eu falei, a gente teve 3 estados de ventos. O vento forte, o vento normal e o ventinho. E por causa disso, as estatísticas começam a demonstrar outras formas de ver o jogo que também exemplificam os estados do Atlético Paranaense que eu mencionei dos ventos. A América Mineiro teve 54% da posse de bola, Atlético Paranaense 46%. América Mineiro chutou 11 vezes, Atlético Paranaense 9, América Mineiro acertou o gol 3 vezes e o Atlético Paranaense 5. Então, na prática e na teoria, a gente encontra talvez um equilíbrio no jogo. Né? O América Mineiro teve mais posse de bola, o Atlético Paranaense acertou mais o alvo, o América Mineiro teve um XG mais alto, mas a gente saiu com um empate. Dá para ter um equilíbrio, chegar necessariamente a um equilíbrio do resultado, chegar a essa conclusão com as estatísticas do resultado. Mas o resultado não é só tudo. O Atlético Paranaense jogou muita bola esse jogo, no primeiro tempo. Porque depois disso, o time realmente começou a cair em produção. Por vários motivos. Mas no primeiro tempo, já é muito bom a gente deixar isso claro, que o Odair Helman não montou o time no famoso 4-4-2 que ele vinha montando, e que eu também falei no vídeo passado. Ele imediatamente botou o time com 3 atrás, era um 3-5-2, com 2 atacantes, 2 alas, 3 zagueiros, 2 volantes e um meio campista armador, que era o Zapelli. Calvície de Juliano, eu acho que essa foi
talvez a melhor forma que o Atlético Paranaense conseguia se posturar dentro de campo. E funcionou. O primeiro tempo, o Atlético Paranaense jogou bem. Eu fiquei impressionado do jeito que ele estava jogando. Só que, como eu falei, existia momentos durante o jogo. No momento em que o Atlético Paranaense era vento forte, o vento dava certo. Era um time organizado, um time que queria roubar a bola, muito volume de pressão, realmente estava mostrando ímpeto e garra e vontade de roubar as bolas e realmente querer criar as jogadas. Só que existe momentos do ventinho, onde o Atlético Paranaense não conseguia criar jogadas, onde em momentos o América Mineiro conseguiu subir suas linhas, pressionar o Atlético e a gente ficava meio sufocado, lidando com a pressão do América Mineiro. Mas esse jogo realmente foi uma briga entre pressões, porque de um lado tinha o Atlético Paranaense, que vem jogando com muita linha alta, e o América Mineiro, que tinha, na média, uma posse de bola de 55%. Então, óbvio que eles iam conseguir, na teoria, iam conseguir reciclar mais a bola, o Atlético Paranaense, em momentos, ia ser mais valente, puxar a sua linha para criar pressão, roubar a bola em erro de saída de bola e tentar fazer o gol. Né? Nosso meio-campo, diferente do meio-campo do jogo passado, foi muito melhor. No primeiro tempo, eu não tenho nada do que reclamar sobre o meio-campo do Atlético Paranaense. Patrick jogou bem, demonstrou mais vontade, correu mais, eu acho que ligou uma chavinha na cabeça dele, para ele realmente ter um desempenho maior, para ele realmente correr mais, roubou muitas bolas e em momentos conseguiu criar também certas jogadas, ou início de jogadas. Zapelli também correu, mas não correu tanto mais do que a gente esperava dele, mas o que realmente impressionou foi as duas linhas de atacantes, do Mendonça e do Viveiros. O que o Mendonça descia para criar a jogada era absurdo, né? Ambos ele e o Zapelli desciam mais para o meio campo, para realmente começar a circular a bola, usar os alas, para daí começar a realmente subir a bola para frente, né? A gente meio que fazia um jogo de triângulos, do meio para a ala, do meio para frente, né? Pensando num triângulo, talvez, ou num quadrado invertido, num retângulo. Né? Retângulo não, esqueci a palavra. Mas enfim. Então, foi muito impressionante ver o jeito que o Mendonça estava jogando no jogo. Descendo, procurando a bola, procurando criar jogadas. E ele é um jogador muito rápido. Então, às vezes, em momentos onde o Atlético Paranaense não queria conduzir a bola, construir o jogo, bola longa para ele. Metia a bola no Viveiros, que fez um ótimo pivô. O Viveiros fez um ótimo pivô. Tanto ele, tanto o Mendonça fizeram ótimos pivôs no jogo e conseguiram realmente, em momentos de bola longa, acessar, de uma certa forma, a linha de zaga do América Mineiro e talvez mostrar mais ameaça para o América Mineiro durante o jogo. O primeiro tempo acaba com 1-0 do Atlético Paranaense, jogamos bem. Cléber Moraes estava um pouco mais abaixo nessa partida, vou ser bem sincero, não sei se era por fadiga, mas também tem a questão da idade, né? Um moleque jovem, não necessariamente é o jogador mais experiente, que tem mais o conhecimento do jogo, mas esse jogo ele foi um pouquinho abaixo, mas não jogou mal. A nossa linha de zaga no primeiro tempo foi bom, foi bem, foi sólida e foi tranquilo. O primeiro tempo foi um ótimo jogo do Atlético. O segundo tempo começa a complicar um pouco a situação, porque, como eu falei, houve esses três estados do Atlético Paranaense. No final do primeiro tempo, o Atlético Paranaense estava vento. Estava vento, estava dando certo. Estava conseguindo fazer o nosso jogo, o América Mineiro tinha sofrido um gol, mas estavam conseguindo conduzir a bola, manter um ritmo, manter um tempo, sabe, cadenciar o jogo. Início do segundo tempo, o América Mineiro começa mais forte, o Atlético Paranaense vira muito ventinho, não consegue manter a postura de vento, não consegue manter uma postura de linha alta, de pressão, de roubar, de tentar realmente procurar sair e criar jogadas. Só que daí, numa jogada, o Atlético Paranaense tem um gol anulado, muito bem anulado, né? Onde você tem uma jogada que começa da esquerda, é um escanteio, a bola repinga, no escanteio lado esquerdo, a bola repinga, cai no pé do Zapelli. O Zapelli lança a bola pro Mendonça lá pra linha de fundo do América Mineiro. O Mendonça cruza a bola e o Viveiros está na cara do. Juliano está na cara do gol e faz o gol, só que a bola tinha saído, então anulado. Vento. Estávamos jogando bem. Vento. Bom vento. Não vento forte, mas um bom vento. Só que daí, depois disso, o América Mineiro tornou a gente ventinho. Não tiveram medo do furacão e conseguiram fazer o gol de empate. Com uma jogada de novo pelas laterais, onde os alas não jogaram bem esse jogo. O Derek jogou bem, mas daí ele foi substituído no segundo tempo. Acho que se machucou, estava muito cansado. Eu vou ver a súmula de novo para ter certeza.
Mas o segundo gol é um lançamento do Miguelito pro lado direito, para a área do Atlético Paranaense, a bola pinga, cai no pé acho que do Marcos, não, do Marcos ou do Maicon, eu acho. O do Mariano, acho que é Mariano. Eu vou botar o nome do jogador aí porque eu esqueci, desculpa aí, o jogador do América Mineiro que eu esqueci o teu nome. Ele tá no 1-1 contra o Cauê Moraes. Cauê Moraes, ninguém no meio campo, faz uma pressão nele, ele consegue driblar e faz chuta a bola curvada, entra no canto oposto do Santos, 1-1. Nesse momento em diante, o Atlético Paranaense tem que se tornar vento de novo, e vento forte, porque precisa do resultado. E começa a pressionar o América Mineiro, e daí realmente é o momento do jogo onde o Atlético começa a criar mais jogadas, a gente estabelece em campo, e começa a dar certo, sai o segundo gol, 2-1 para o Atlético Paranaense. Mas aí é que vem o grande problema. Não conseguimos manter um estado nem de vento forte, nem de vento. Nos tornamos, por consciência própria, por decisão própria da comissão técnica, ventinho. Onde todas as nossas linhas foram baixadas, jogamos fechadinho para fechar a casa, segurando o resultado contra um time que está lutando contra o rebaixamento do Série B. E a gente é um time que está lutando para subir. Desculpa, mas na minha opinião, né, talvez quebrando um pouco a imparcialidade, né, e um pouco o sentimento de neutralidade, em nenhum momento a gente deveria ter tido essa postura contra um time que luta contra o rebaixamento. Aconteceu a mesma coisa contra o Volta Redonda, que tomou virada, e aconteceu a mesma coisa nesse jogo, onde a gente toma um empate no finalzinho do jogo, novamente, com um pênalti. O Odair Hellmann não pode, nesses momentos, na minha humilde opinião, uma pessoa que também não conheço mais que ele, não sou maior que o Odair Hellmann, eu sou uma pessoa que só quer trazer minhas análises de jogo, mas em nenhum momento o Odair Hellmann pode pensar que o Campeonato Brasileiro é jogo de Copa, onde segurar o resultado, fechando as linhas atrás, é importante. Por que eu falo isso? Porque, como em casos desse jogo, onde o time empata, num campeonato de pontos corridos, você não tem um tempo extra para jogar. Acabou. Você perdeu os 3 pontos. Se você não trazer um cadenciamento para o jogo, nesses momentos, a gente perde os 3 pontos. E foi o que aconteceu. O erro e o protagonismo da perca dos 3 pontos do Atlético Paranaense, na minha opinião, vem muito de 2 jogadores. Na verdade, 4. Nem 2 jogadores. 4 pessoas. O Odair Hellmann, o Isaac, o Arthur Dias e o resto da comissão técnica do Atlético Paranaense. Então, mais do que 4. Mas eu falei 4 só para ter essas ideias. Por que eu falo isso? Não. 5, os jogadores experientes do Atlético. 5. Por que eu falo isso? Porque o Odair Hellmann e a sua comissão técnica poderiam ter dado as instruções para o Atlético Paranaense jogar de forma mais cadenciada. O América Mineiro estava propondo um jogo de pressão, roubar a bola, sufocar o Atlético e cruzar a bola dentro da área. O Atlético aceitou essa postura. Em nenhum momento conseguiu criar jogadas onde podia pelo menos ter uma transição para gerar perigo para o América Mineiro, fazer o time deles recuar completamente para a linha de defesa deles, para que assim a gente pudesse ter o nosso cadenciamento, a criação de um tempo para controlar o jogo. Porque a diferença de controlar o jogo e ser sufocado é que sufocado a gente só fica esperando a bola entrar no gol e rezar para que não entre. Porque o time estava cansado já no metade do segundo tempo, um time que tem muita experiência não consegue fazer o mesmo volume de pressão e de jogo que nem consegue no primeiro tempo, cansam, não conseguem mais roubar tantas as bolas que estavam roubando no primeiro tempo e no meio do segundo tempo, e daí o time começa a ser sufocado. O América Mineiro sobe tudo, bota mais atacante, bota mais meio campo, bota todo mundo dentro da área, e é o que vai dar. Deus está com ele, se a bola entrar, entrou. E foi o que aconteceu. Só que não foi necessariamente porque foi abençoado por um poder divino, foi porque nossa comissão técnica não conseguiu entregar aos nossos jogadores, que entraram dentro de campo pelas substituições, calma e tranquilidade e as instruções corretas de cadenciamento de jogo e controle. Isaac entra no lugar de Zapelli, faz uma partida horrível, horrível, deplorável. É um moleque, um PA, CT do Caju, então eu entendo, né, nervosismo, medo, nos primeiros jogos que ele entra, né, é um jogo complicado, a pressão é complicada, o time está num momento muito complicado, então talvez não fosse o momento de colocar ele. Mas coloca o Isaac, partida horrível, e daí coloca o Arthur Dias, eu acho, no lugar do Aguirre, se eu não me engano.
no lugar do Beleze. Eu vou dar uma checada aí e daí eu coloco na tela qual que foi a substituição que aconteceu. Arthur Dias estava fazendo um bom jogo. Ele não estava errando como zagueiro. Tava indo bem. Tava dando certo. Só que aí falta, as próximas pessoas que eu vou ocupar, que é os líderes experientes do Atlético Paranaense, que não conseguiram entregar ao Arthur Dias a experiência para manter a calma. O time já está sendo sufocado. Já está todo mundo sendo pressionado na nossa área. É chuva de cruzamento, é chuva de bola na área e a gente sobrevivendo. Sobrevivendo por 20 minutos e poucos, mais, acho que foi tipo 25, 30 minutos de bola na área e chuva. Chuva. E em nenhum momento os nossos líderes em campo decidiram falar para os nossos jovens: calma, tranquilidade, controlar o jogo. O resultado está na nossa mão, não podemos deixar o resultado escapar. E nenhum deles fizeram. O Arthur Dias, no último cruzamento que poderia ter do América Mineiro em campo, o Arthur Dias empurra o William Bigode dentro da área, e não é um empurrão mal feito, não é aquele troncozinho que zagueiro pode dar em atacante, de só dar uma mexida, né, no atacante para frente para desestabilizar ele. Não foi isso. Não foi aquele empurrãozinho de leve. O Arthur Dias empurra 1 metro para frente o William Bigode, com o braço esticado, 100% esticado. E o William Bigode cai dentro da área, e é pênalti. E o Arthur Dias e o Atlético Paranaense vêm desse lance, olhando esse lance, ainda tem a audácia de reclamar e tentar pedir para o VAR checar esse lance. Esse lance foi o mínimo polêmico. O VAR nem precisou interferir. Foi falta de experiência. Muita falta de experiência. E se isso não mudasse, né, se os jogadores experientes do Atlético não mudassem essa postura, ia complicar, ia melhorar, na verdade, a situação do Atlético. Mas não mudaram a instrução. Um pênalti pro América Mineiro, o William Bigode erra o pênalti, Santos salva, né? Rebote, o William Bigode faz o gol. 2-2. E acaba. E aí você tem que culpar o Odair Hellmann. Você tem que cobrar o Odair. Tem que culpar os jogadores experientes. Léo, o Léo Pelé, que agora é só o Léo, o Santos, nosso goleiro. Em campo estava o Patrick não deu nível de instrução. Nossos dois atacantes, tanto o Mendonça e Viveiro, jogadores Libertadores, não conseguiam dar a experiência possível para os moleques, que foram as grandes peças que talvez levaram a gente a perder esse jogo, infelizmente. É ruim falar isso, mas é o jeito que eu vejo. Foi um pênalti que não tem discussão, realmente não tem discussão, não tem muito o que se possa falar. O Atlético Paranaense está numa situação muito mais complicada agora, a gente vai sofrer muito mais aqui para frente. Vou colocar aqui na tela os próximos jogos do Atlético Paranaense, porque é meio de turno. Se a chave não girar agora, esquece. Acabou. A gente já era. Série B é isso. Se acostumem com isso. Porque a gente não vai subir pra Série B. Pra Série A, desculpa. A gente vai se manter na Série B. Infelizmente falando. Eu, como torcedor, não acho que a gente vai subir. E eu falei isso no vídeo passado. E agora realmente é uma culpa técnica. De instrução. Para os jogadores mais jovens. Dar confiança a eles. Mas também exemplifica muito o que é as condições institucionais do Atlético Paranaense, que são muito ruins nesse momento. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like, compartilha e se inscreve. Foi um vídeo um pouquinho mais passional do que o anterior, mas espero que vocês tenham se entretido durante ele e tenham compreendido as minhas falas. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.